Supremo Tribunal Federal volta aos trabalhos com pautas de grande repercussão política na mira. E você vai ver também. Segurança Pública, Acordo Mercosul e União Europeia estão no foco do Congresso que volta de recesso. E ainda, novo salário mínimo começa a ser pago nesta segunda. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Primeira semana de fevereiro, agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Um ótimo começo de semana para você que decidiu ficar bem informado no Redação Hit. Vamos agora aos destaques desta primeira edição. O Supremo Tribunal Federal volta do recesso nesta segunda com trabalhos de grande repercussão política. Um dos principais focos segue sendo o caso do Banco Master, que ainda concentra depoimentos em investigações pendentes. Ao retomar os trabalhos, um dos principais focos do STF segue sendo o caso do Banco Master, com investigações ainda em curso, além de quebras de sigilo e repercussões envolvendo as decisões e relações dos ministros com o banco. O presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, deixou em aberto a possibilidade de revisão de decisões tomadas pelo ministro Dias Toffoli no caso, após o fim do recesso. Em nota divulgada no último dia 22, Fachin afirmou que não vai se omitir caso seja necessário pautar, conduzir ou validar decisões que venham a ser questionadas. Mas, segundo ele, eventuais revisões não vão ocorrer por pressão política, manifestações populares ou críticas da imprensa, mas exclusivamente pelos meios processuais previstos no regime da Corte. Ainda no caso Master, também está em discussão a possibilidade do fatiamento do processo. A ideia é que a maior parte das investigações e julgamentos seja remetida à primeira instância, permanecendo no STF apenas o trecho que envolve um deputado federal citado no caso, em razão do foro por prerrogativa de função. A implementação de regras éticas para ministros é uma das principais bandeiras da gestão de Fachin na presidência da Corte e ganhou apoio recente fora do tribunal, após críticas à atuação de Dias Toffoli na ação do Master. Além desse processo, outros casos de grande repercussão também devem ganhar atenção do Supremo nos próximos meses, como o caso Marielle, as emendas parlamentares, o vínculo empregatício a entregadores, o processo contra o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, entre outros. E ainda falando sobre o Banco Master, a tentativa de compra da instituição marcou o início da crise enfrentada pelo grupo Fictor. Meses após o anúncio da operação, suspensa depois da liquidação decretada pelo Banco Central, a empresa entrou com pedido de recuperação judicial no Tribunal de Justiça de São Paulo. A solicitação envolve a Fictor Holding e a Fictor investe e reúne dívidas estimadas em cerca de 4 bilhões de reais. O pedido apresentado no dia 1º de fevereiro busca suspender cobranças e bloqueios judiciais enquanto o grupo negocia prazos com credores. Segundo a Fictor, não existe intenção de reduzir valores, apenas reorganizar os pagamentos. Em novembro de 2025, um consórcio liderado por um dos sócios da Fictor anunciou uma proposta para adquirir o Banco Master, com previsão de aporte imediato de 3 bilhões de reais. Um dia depois, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da instituição financeira comandada por Daniel Vorcaro, o que levou à suspensão da operação. O grupo também relatou impacto direto no valor de mercado das empresas. As ações da Fictor Alimentos, subsidiária listada na B3, acumularam queda próxima de 50% entre novembro e o início de fevereiro. Paralelamente à crise de liquidez, decisões judiciais passaram a restringir recursos do grupo. Na semana passada, a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o bloqueio cautelar de 150 milhões de reais em ativos da Fictor. A medida buscou preservar uma garantia prevista em contrato ligado a operações de cartões empresariais. Antes disso, outro despacho já havia autorizado o bloqueio de 7 milhões e 300 mil reais, diante do risco de prejuízo aos credores. Uma das decisões menciona atrasos repetidos no pagamento de investidores, ausência de resposta a notificações extrajudiciais e sinais de instabilidade financeira.
O ano legislativo também começa nesta semana com prioridades e pressa, já que o período de trabalho deve ser mais curto por conta das eleições. O avanço da pauta da segurança pública, o acordo entre Mercosul e União Europeia estão no foco das análises dos parlamentares. Como o ano é de eleições, o Congresso Nacional já se prepara para priorizar alguns assuntos importantes, já que o ritmo da atividade parlamentar diminui a partir do segundo semestre. As prioridades dos congressistas para o ano incluem o avanço da pauta da segurança pública e o acordo entre Mercosul e União Europeia. Em paralelo, parlamentares pressionam por investigações do Banco Master. A fraude financeira e os seus desdobramentos políticos motivam a articulação de mais de uma proposta de CPI. O tema também deve ser explorado por meio de um grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Por um lado, a oposição mira a derrubada do veto ao projeto que reduziu penas para condenados pelos atos do 8 de janeiro de 2023. A proposta, que beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi integralmente vetada pelo governo. Do lado do governo, uma das prioridades é destravar o projeto sobre as regras para trabalhadores de aplicativos. O texto está sendo negociado pelos ministros do Trabalho, Luiz Marinho, e da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos. Outras pautas prioritárias do Executivo são o fim da escala de trabalho, 6x1, e a tarifa zero no transporte público. Os dois temas devem ser explorados pelo governo federal. Uma mulher morreu e a filha, de 7 anos, foi resgatada horas depois de um desabamento de casas no Maracanã, no Rio de Janeiro. Além delas, outras 8 pessoas ficaram feridas. 2 casas de 2 pavimentos da área da antiga favela do metrô, na zona norte do Rio, desabou nesta madrugada e Michele Martins, de 40 anos, ficou soterrada por cerca de 5 horas sob os escombros junto com a filha, de 7 anos. A morte de Michele foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 7 da manhã. Pouco antes, equipes da corporação conseguiram retirar com vida dos escombros a criança, identificada como Ágata Martins, que foi encaminhada para atendimento médico. Os imóveis que desabaram ficam na Avenida Rei Pelé, na altura da Rua 8 de Dezembro. Ainda não há informações oficiais sobre as causas do desabamento. Além dela, outras 8 pessoas ficaram feridas, mas apenas uma adolescente de 14 anos foi encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier. Moradores relataram que, por volta de 1h30 da madrugada, acordaram com o estrondo das casas ruindo. Na noite deste domingo, depois de dia de forte calor, o Grande Rio teve registros de chuva em várias regiões, principalmente na zona norte da capital e na Baixada Fluminense. E por volta das 8h30 da noite, a Defesa Civil enviou um alerta de registro de chuva forte nos celulares. 2 de 3 faixas da avenida no sentido Meier foram interditadas para o atendimento da ocorrência. Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 50 militares de 7 quartéis e a Defesa Civil atuam no local. E houve também outro desabamento. Um prédio de 4 andares desabou nesta madrugada em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo os bombeiros, o desabamento aconteceu na rua Madame Curie, no bairro Picanço, em Guarulhos. O edifício apresentava rachaduras e estava interditado há cerca de 10 anos. Apesar disso, pessoas em situação de rua habitavam o local. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil realizavam buscas por possíveis vítimas. Pelo menos 6 viaturas foram empenhadas na ocorrência, mas nenhuma vítima havia sido encontrada. Uma casa ao lado do prédio teve a estrutura, afetada. E olha, um menino de 5 anos que foi detido pelo ICE e agentes federais em Minneapolis, nos Estados Unidos, voltou para casa. Esse caso chocou os Estados Unidos, o país americano e o mundo depois que a criança foi detida por agentes do Serviço de Imigração com o pai.
Liam Conejo Ramos, de 5 anos, voltou para casa após ser libertado no sábado. O legislador Joaquim Castro, representante democrata do Texas, divulgou imagens da criança neste domingo. Em 20 de janeiro, Liam e seu pai foram detidos nas ruas de Minneapolis em uma operação realizada por agentes do Serviço de Imigração, destinada a deter e expulsar imigrantes sem documentos. Esse órgão federal está no centro de polêmicas pela forma com que vem operando desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca, especialmente após a morte de 2 manifestantes pelas mãos de agentes do ICE em janeiro em Minneapolis. A foto do menino no momento da detenção, sendo segurado por uma silhueta vestido de preto, comoveu o mundo. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou que o menino havia sido detido pelo ICE depois que seu pai, supostamente um imigrante ilegal, tentou fugir para evitar ser preso. Pai e filho ficaram 12 dias em um centro de detenção para famílias migrantes no Texas. Um juiz federal ordenou no sábado a libertação de ambos. Israel reabriu parcialmente a passagem de Rafah entre o Egito e a faixa de Gaza. A rota é vital para o envio de ajuda humanitária, mas, por enquanto, só pode ser usada por residentes do território e sob condições rígidas. Este é o único ponto de entrada e saída para o mundo exterior que não passa por Israel e é vital para o envio de ajuda humanitária. A passagem de Rafah é uma tábua de salvação. Se ela abrir, nossas vidas mudarão e poderemos viajar. Estamos sofrendo em Gaza, preciso de uma cirurgia séria que não está disponível aqui, mas pode ser realizada no exterior. Mesmo limitada, a reabertura é crucial. O COGAT, órgão do Ministério da Defesa israelense responsável pelos assuntos civis nos territórios palestinos ocupados, especificou que apenas os residentes de Gaza poderão usar a passagem sob condições rigorosas. A abertura não inclui a entrada de mais ajuda humanitária, que continua sendo aguardada pelos palestinos em meio à devastação. Estamos aguardando ansiosamente a abertura da passagem de Rafah e esperamos que seja hoje, não amanhã, e que não haja mais atrasos, porque isso pressiona as pessoas. Queremos que a ajuda e a reconstrução cheguem e queremos sentir que há pessoas que se importam conosco e estão reconstruindo nossas casas. Enquanto a ONU e organizações internacionais pedem acesso humanitário, Israel condiciona a entrada e saída de pessoas da faixa de Gaza à verificação de segurança. A reabertura ocorre em meio a uma trégua frágil entre Israel e o Hamas e em um contexto de crescentes tensões. A medida também deve permitir a entrada de 15 membros do Comitê de Administração Nacional de Gaza, encarregados de gerir o território durante um período de transição sob a supervisão do chamado Conselho de Paz presidido por Donald Trump. Em mais um golpe para as organizações humanitárias, Israel anunciou que a ONG Médicos Sem Fronteiras deve deixar Gaza até o fim de fevereiro, por se recusar a fornecer uma lista dos funcionários palestinos. E veja a seguir, novo salário mínimo começa a ser pago nesta segunda. E agora vamos com uma câmera ao vivo do Rio de Janeiro. 30 graus por lá, olha que vista maravilhosa. O Redação Hit volta já já. O Redação Hit está de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 46 minutos. Laura Fernandes será a nova presidente da Costa Rica. A candidata de direita obteve mais de 48% dos votos nas eleições deste domingo, com mais de 88% das urnas apuradas.
Laura Fernandes será a nova presidente da Costa Rica. A candidata de direita obteve mais de 48% dos votos nas eleições de domingo, com mais de 88% das urnas apuradas. Seu legado em benefício deste pueblo bendito. Seu legado para o benefício desta nação abençoada está em boas mãos e, além disso, senhor presidente, eu almejo ainda mais. O que o senhor construiu para esta pátria abençoada com tanto esforço e coragem, considero um tesouro que multiplicarei para o maior benefício do nosso país. Multiplicaré em maior benefício por nosso país. Fernandes propõe copiar as estratégias de Nayib Bukele na guerra contra as gangues e reformar os poderes do Estado, o que seus oponentes denunciam como um plano para consolidar o poder absoluto, à semelhança do presidente salvadorenho. Bukele anunciou em sua conta nas redes sociais que ligou para parabenizar Laura pela vitória. Fernandes será a segunda mulher a governar a Costa Rica, um dos países mais estáveis da região, após o mandato de 4 anos de Laura Chinchilla, que também venceu no primeiro turno em 2010. A vitória também fortalece a direita na América Latina, após recentes triunfos no Chile, Bolívia e Honduras. Uma nova ferramenta contra golpes no Pix começou a funcionar em todos os bancos hoje. A medida permite o bloqueio de valores em contas intermediárias e a devolução de recursos em até 11 dias após a contestação. O novo recurso contra fraudes e golpes do Pix já é obrigatório para todos os bancos. Segundo o Banco Central, o mecanismo especial de devolução, o MED 2.0, permite rastrear o caminho dos recursos e compartilhar as informações com as instituições financeiras envolvidas. Com isso, é possível bloquear valores em contas intermediárias e fazer a devolução de recursos após a contestação e análise. A Federação Brasileira dos Bancos afirmou em nota que, por determinação regulatória, todos os participantes do Pix devem seguir as regras do mecanismo. A notificação de fraude feita pelo cliente no aplicativo do banco possibilitava o bloqueio de valores apenas na primeira conta recebedora. Como fraudadores conseguiam retirar rapidamente o dinheiro dessa conta e transferi-lo para outras, quando o cliente fazia a reclamação, era comum que já não tivesse fundos para viabilizar a devolução. Com a nova funcionalidade, o rastreamento será realizado em várias contas. Para aumentar as chances de bloqueio e devolução, o cliente deve acionar o banco imediatamente após perceber fraude, golpe ou duplicidade de transação. A contestação de transações fraudulentas é feita diretamente no aplicativo dos bancos. O chamado botão de contestação pode ser acionado sem precisar falar com atendentes. Após a análise dos bancos, que deve ser feita em até 7 dias, o dinheiro poderá ser devolvido em até 11 dias. E os trabalhadores vão começar a sentir a diferença e os impactos da nova tabela do Imposto de Renda Pessoa Física 2026 nesta semana, com os salários pagos. O contra-cheque dos trabalhadores que ganham até R$ 5.000 brutos por mês vão receber, sem desconto do leão. O valor que antes ia para os cofres da União agora vai ficar na conta do trabalhador. As estimativas do Ministério da Fazenda mostram que 16 milhões de pessoas deverão ser beneficiadas. Com a nova regra, passam a ficar totalmente isentos do imposto, desde que a renda mensal total não ultrapasse R$ 5.000. Trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS ou de regimes próprios. E aqueles que têm renda de até R$ 7.350 terão uma redução gradual do imposto retido na fonte. Vale destacar que a regra também se aplica ao 13º salário. E o novo salário mínimo de R$ 1.621 começa a ser pago nesta segunda-feira aos trabalhadores. O reajuste de 6,79%, equivalente a R$ 103, pode ser conferido no contra-cheque referente ao mês de janeiro.
O aumento segue a política de valorização do salário mínimo, que combina inflação e crescimento do produto interno bruto, respeitando os limites do arcabouço fiscal, que restringe o reajuste a 2,5% acima da inflação do ano anterior. Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social começaram a receber o novo salário mínimo no último dia 26. O pagamento segue até o próximo dia 6, conforme o número final do cartão, sem considerar o dígito verificador. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o novo salário mínimo impacta 61.900.000 brasileiros. O aumento deve injetar 81,7 bilhões de reais na economia em 2026. O reajuste tem efeitos amplos tanto sobre a renda das famílias quanto sobre as contas públicas. O governo estima impacto combinado de 110 bilhões de reais na economia ao considerar o reajuste e a isenção do imposto de renda. Haverá custo adicional para a Previdência Social, estimado em 39 bilhões e 100 milhões de reais. Além de afetar diretamente trabalhadores que recebem o piso nacional, o novo valor serve como referência para uma série de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas, como aposentadorias do INSS, pensões, seguro-desemprego e salário-família. A partir de hoje, um ciclone extratropical está previsto para chegar na região sul do país. Até quarta-feira, os acumulados de chuva devem chegar a 250 milímetros em todo o Brasil. A formação de um novo ciclone extratropical está se intensificando em Santa Catarina, provocando instabilidade. Da tarde de hoje para a noite, o aquecimento, a umidade e influência de uma área de baixa pressão e de ventos mais intensos em diferentes níveis da atmosfera favorecem a formação de temporais isolados. Segundo a Defesa Civil do Estado, são esperados raios, rajadas de vento, granizo e alagamentos pontuais no litoral sul e na Grande Florianópolis. A partir da madrugada de terça-feira, os temporais tendem a ganhar força, principalmente entre o litoral norte e a Grande Florianópolis. Há risco para alagamentos, enxurradas, inundações, enchentes e eventuais deslizamentos. Até quarta-feira, estão previstos acumulados de chuva de até 250 milímetros no Brasil. Estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina devem ser os mais afetados. O movimento nas autoescolas de São Paulo deu um salto nas últimas semanas. O que antes era uma procura comum virou uma corrida contra o tempo. E o motivo é a incerteza sobre até quando as novas normas para a nova CNH ficarão disponíveis. Especialistas do setor explicam que essa busca acelerada é comum sempre que mudanças legislativas batem à porta. A incerteza sobre o novo formato das provas, que pode incluir exigências técnicas mais severas, funciona como um gatilho. Além disso, há o fator econômico. Com a inflação de serviços pressionando o bolso, garantir a habilitação com o preço de hoje é visto por muitos como um investimento um tanto quanto seguro. Para quem usa o veículo como ferramenta de trabalho, como motoristas de aplicativo e entregadores, a pressa é ainda maior para evitar qualquer mudança na fonte de renda. No entanto, essa pressa traz um alerta sobre a qualidade da formação dos novos condutores. Entidades de segurança viária reforçam que o processo de aprendizagem não deve ser encarado apenas como uma etapa burocrática para vencer prazos, mas como um preparo vital para a segurança nas ruas. São Paulo detém uma das maiores frotas do país, e o aumento repentino de novos motoristas nas vias exige atenção redobrada das autoridades de trânsito, que já planejam reforçar a fiscalização para os próximos meses. Para dar conta dessa demanda, muitas unidades de formação de condutores estenderam o horário de atendimento e reforçaram as equipes de instrutores. A orientação para quem pretende tirar a primeira habilitação ou mudar de categoria é ter paciência, já que com o sistema sobrecarregado, o agendamento de testes pode levar mais tempo que o habitual. E o Redação Hit fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente semana para você. Nos encontramos amanhã às 11h30 em ponto. Até lá.